Gravando a lição número 2, Daniel e o tempo do fim, do segundo trimestre, né, de 2018. Eu estou vendo aqui que a imagem não está muito boa, porque está bem nublado, não tem pouca luz, vai chover daqui a pouquinho. Vamos assim mesmo, né? Tudo vai mudando de acordo com as circunstâncias, tá certo? Pois bem, esses estudos aqui serão maravilhosos. Até estou olhando aqui, pena que não são 14, são 13 só. Estudar profecia é fantástico. Gosto muito da profecia, eu já disse aqui, né? Gosto muito da profecia porque trata a respeito do conhecimento de Deus quanto ao futuro. Ele conhece o futuro detalhadamente. Até que distância para o futuro ele conhece? Infinitamente. Isso me deixa muito impressionado com relação a Deus. Mas que Deus! Que Deus é esse? Mas que coisa! Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo, por favor. Nos abençoe e nos guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, eu vou mostrar para vocês agora aqui nessa nossa região nós temos muito passarinho, né? Até hoje estão em greve, eu acho. O Correio entrou em greve por esses dias, está querendo entrar, e os passarinhos se adiantaram, porque eu não estou escutando nada, nem estou vendo. Mas esses dias um passarinho, a minha esposa sempre coloca travesseiro, etc e tal, de manhã cedo na janela, que é para pegar um arzinho, e um passarinho chegou ali e sentou em cima, uma pomba, sentou ali, ficou ali sentado, olhando. Eu filmei, então vou mostrar para vocês. Interessante, né? Bom, vamos aqui para o livro de Daniel. O verso aqui diz o seguinte: disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Daniel 2, versículo 47. Ou seja, aqui Deus resolveu passar uma rasteira naqueles falsos conselheiros do rei, né? Nos caldeus, nos adivinhos, nos feiticeiros, enfim, nos astrólogos, esse pessoal todo aí que o rei considerava como seus conselheiros para coisas misteriosas, coisas difíceis, etc. Né? E Deus pensou assim, mas para Deus tudo é fácil. Deus pensou assim, eu vou dar um sonho para ele, eu vou revelar para ele o futuro, etc. Eu tenho que revelar mesmo, então eu vou revelar por meio de Nabucodonosor. E esse Nabucodonosor, por aqueles dias, estava, coincidentemente, preocupado, como é que vai ser o futuro? Ele estava pensando assim, o futuro vai ser eu, depois meu filho, depois meu neto, depois meu bisneto, tataraneto, etc, etc, etc. Sempre Babilônia. Né? Certamente, né? Eu sou o reino mais poderoso do mundo. Assim já pensava tempos anteriores o faraó. Né? Inclusive nos tempos das pragas. Né? Não existe ninguém superior a eu sou Deus, né? Etc. Bom. E naquela noite ele teve um sonho. Ele ficou muito impressionado porque aquilo combinou exatamente com as suas preocupações. Então ele chegou à conclusão, Deus me mandou a revelação das coisas. E quando ele acordou, cadê o sonho? Nada. Mas não lembrou nada, absolutamente nada. Pois bem. Pensou, se esforçou, etc. Chamou os tais dos sábios dele ali. Disse, olha, é o seguinte, eu tive um sonho e eu sei que o sonho é importante. Né? E eu quero que vocês saibam, me digam qual foi o sonho que eu tive, porque eu não lembro, eu esqueci. E me deem a devida interpretação. Ah, não deu outra. Ô rei, isso não tem como. O rei ficou tão bravo e percebeu o seguinte, esses caras não são de nada. Né? Esses caras não sabem nada. Certo? Eles só estão me enrolando. Eles querem que eu diga o sonho, eles inventam uma interpretação mais ou menos lógica
e depois dá mais ou menos certo, mas não é isso. Vamos matar tudo, porque não serve para nada. Não serve para nada. E aí que entrou Daniel em cena. E Daniel, no outro dia, naquela noite ele orou, no outro dia chegou lá e falou: senhor rei, eu sei qual foi o seu sonho, meu Deus me revelou. Né? E explicou para o rei: você sonhou com uma estátua assim, assim, e você é cabeça de ouro, depois de você tem um reino inferior, que é o peito de prata, depois tem o ventre, o abdômen, né, de cobre, depois pernas de ferro, etc. E revelou tudo direitinho. O rei: é verdade, eu tive esse sonho, portanto, se ele soube me revelar qual é o sonho, a revelação da interpretação também é correta, porque se o pior ele soube, ele me explicou, então o mais fácil que os magos inventariam é confiável. Opa, agora o sol ficou forte aqui, então eu desapareço quase. Espero que estejam vendo alguma penumbra, pelo menos, né? Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Daniel. Se tivesse mais Daniel desses em Israel, que não adorassem outros deuses. Porque assim, ó, veja bem, que lição essa estátua está nos dando, além da que nós estamos acostumados. Como é que o povo de Deus foi adorar outros deuses que não são nada, que não puderam revelar aqueles magos o que o rei sonhou? Que, aliás, seus subalternos seriam mortos todos. E um só, Daniel, pôde resolver essa questão toda por meio do Deus verdadeiro. Então, por que o povo de Deus tinha que se meter a adorar outros deuses? Não é? Por que isso? Mas que coisa mais impressionante. Me permito, mas eu vou mudar de posição aqui a minha filmadora, porque não está pegando direito. Não, agora está. Daqui a pouco vou mudar. Deixar minha esposa sair de lá, que está lá aguando as plantas. Agora ela foi para o lado errado. Bom, vou fazer a mudança. Em plena filmagem. Aqui se faz de tudo, não é? Pois bem, imagina então, se na Igreja Adventista do Sétimo Dia todos fossem fiéis como Daniel. Que poder nós teríamos? Não teríamos que estar inventando aqui barulho para atrair as multidões, porque barulho as outras igrejas fazem, atraem gente desse jeito. Barulho o carnaval faz para atrair gente, barulho as boates fazem para atrair gente. Barulho... Melhorou? Hoje é tudo no improviso. Agora melhorou. Barulho o salão de bailes fazem, os bares fazem, etc. A igreja tem que ter poder do Espírito Santo em membros consagrados. Portanto, se estamos recorrendo ao barulho, é porque nos falta o Espírito Santo, né? E para disfarçar, muitos estão dizendo: este é o poder do Espírito Santo. Como a senhora White já profetizou. Gente, nós precisamos ter mais Daniel, né? Nós temos que ser mais fiéis. Então, como está aqui, fiel no pouco. Olha só, onde é que é o pouco que nós devemos ser fiel? É aqui nesse mundo, certo? Nesse planeta, esse pequeno planeta, planetinha aqui. Por que aqui é no pouco e lá no céu é no muito? Vamos fazer uma comparação. Quantos anos a gente vive aqui na Terra? Eu já estou com 67, daqui a pouco vai para 68. Não falta muito para dar o mergulho, não na água, mas na Terra. Eu creio que não vai chegar esse tempo para mim. A gente vive aqui 80, muitos passam de 80, muitos. Chegam a 90 ou passam de 90. Os meus pais já passaram de 90. Né? E alguns chegam a 100. Mas em que situação, em que condições? Né?
Os que melhor chegam caminham devagar, etc. e tal, né? Um que outro que tem um vigor razoável. Bom, isso é o pouco, né? O muito é a vida eterna. Aqui na Terra, por exemplo, Bill Gates. Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Ele tem um capital, agora em 2018, segundo a Forbes, de 91 bilhões de dólares, certo? O Brasil inteiro tem 543,8 bilhões de dólares produz por ano no Brasil. Não é o capital do Brasil, é o que produz por ano, é o PIB, né? Então, Bill Gates, o Brasil produz 5,4 vezes mais que o homem mais rico do mundo. Quer dizer, um país inteiro de 200 milhões de pessoas produz só 5,4 vezes mais que o Bill Gates. Então, Bill Gates é muito rico. A riqueza do Bill Gates, que é muita coisa, né? É pouco, perto do que ele, se for salvo, vai ter no céu, né? Por exemplo, quanto custaria uma viagem daqui da Terra até o céu, até o trono de Deus? Tem que ter uma tecnologia muito mais avançada do que nós temos hoje, etc. Quanto custaria desenvolver essa tecnologia se isso fosse possível? Eu não sei se tem dinheiro no mundo para financiar uma coisa dessas, para milhares ou milhões de pessoas ir para lá, ou para um sozinho ir para lá, para cada um, né? Essa é a questão. Então, se aqui na Terra nós somos fiéis no pouco, nós estamos aprendendo a administrar aquilo que temos, né? Ou seja, o tudo que temos, porque o pouco aqui na Terra é o tudo para nós. A casa que eu tenho, que está aparecendo um pedaço ali, o automóvel que eu tenho, o outro também, etc. As coisas que a gente tem aqui na Terra é o tudo que nós temos. Se nós somos fiéis no tudo, que é pouco aqui na Terra, seremos obviamente fiéis no tudo, que é muito lá do céu. Essa que é a grande questão. Então, os amigos de Daniel e seus amigos decidiram firmemente não se contaminar, porque o alimento que nós temos aqui na Terra é pouco. E está no supermercado, e tem cada lixo, cada porcaria. O governo brasileiro já explicou, não comam, o Ministério da Saúde, não comam alimento super processado, ou muito processado, né? Hiperprocessado, acho que esse é o nome. São aqueles alimentos que tem aqueles nomezinhos ali, difíceis de entender, que só fazem mal. Lá no céu, não vamos precisar comprar nada, vai ter abundância. Lá tem o muito, aqui tem pouco. Tem que comprar, lá não tem que comprar, é muito e é totalmente saudável. Imagina só, né? E os amigos de Daniel e seus amigos ficaram 10 vezes mais inteligentes do que os outros que também estavam estudando lá. É lógico que Deus favoreceu para eles, porque não é só comendo certinho que em um pequeno período de tempo você vai ficar assim tão inteligente, né? Eles confiaram e Deus, então tá bom, vocês confiaram? Então tá bom, eu vou ajudar vocês. E foi assim, né? Daniel era um sujeito muito humilde, né? E ele, ao revelar o sonho ao rei, né, está no capítulo 2 de Daniel, tem ajudado o rei a crer. Porque Daniel podia ter chegado ali, senhor rei, de noite, né, ele orou a Deus, etc. E, tal, lá, e daqueles ali ninguém conseguiu revelar o sonho ao rei. E Daniel podia ter chegado no dia seguinte, conhecendo já bem o sonho do rei, e dizer o seguinte: olha, senhor rei, vamos negociar. Qual será o meu salário e qual será o meu cargo se eu revelar o sonho ao rei? O que vocês acham que o rei faria? Bom, vamos negociar então. Você sabe mesmo? Sei, garanto que sei. E se eu não souber, você pode me matar e matar todos eles também. Mas se eu souber, eu quero que o senhor cumpra com o contrato, com o acordo. Então qual será, o que eu ganho com isso? Não, o rei chegou, Daniel chegou dizendo assim: olha, o meu Deus revelou o sonho. E o sonho é esse, e assim foi. E não pediu nada, né? O rei ofereceu coisas, eles aceitaram, certo? Também não são bobos, temos que aceitar quando é aceitável, né? E Daniel foi extremamente humilde,
não se prevaleceu do poder que Deus lhe estava dando, da inteligência que Deus lhe estava dando, né? Mas mais tarde aconteceu que o rei pensou assim, não, mas espera aí. O Deus de Daniel disse que o meu reino não seria para sempre. Puxa, ele disse que vai ser temporário, que depois de mim vai vir outro império, e depois vem outro império. Não, mas eu sou o grande imperador, eu vou tomar uma decisão. Vou mudar o curso da história que aquele Deus andou fazendo aí, andou propondo aí. Porque aqueles reis naquela época, gente, temos que entender da seguinte maneira. Naqueles tempos tinha os deuses, tinha muitos deuses, era o paganismo, né? Esses deuses não eram infinitamente poderosos como nós queremos ser o nosso Deus. Não eram infinitamente capazes, eternos, etc. Eles brigavam entre si, etc. Eram muito poderosos, etc. Mas eles podiam ser derrotados. Então, o rei se guiou por essa ideologia, essa maneira de pensar. Disse, não, mas eu vou derrotar a ideia do Deus de Daniel. Eu vou fazer a história ser diferente. E se eu fizer todo mundo adorar uma linha assim, etc., os deuses vão me ajudar, vão me favorecer e vão fazer com que aquele único Deus, Daniel, não tenha tanto poder assim. Então ele vai acabar cedendo, né? Porque era assim que funcionava o sistema de adoração naquela época. Um Deus derrotava o outro, tinha muitos, então esses deuses vão derrotar o Deus de Daniel também, né? Não tem problema. E construir uma estátua toda de ouro, isso já era uma coisa impressionante, né? De 30 metros de altura, não é? Etc. 3 metros de largura, então isso a estátua, mas estava em cima de um tipo de uma coluna, não é? Porque não existe não é uma forma de uma dimensão correta, assim, de ter 30 metros de largura, de altura e 3 só de largura. Então ele estava em cima de um obelisco, uma coisa assim, né? E construiu uma fornalha ardente. Agora eu vou criar as condições para que o meu reino seja eterno. E todo mundo vai adorar do jeito que eu quero. Então ele vai ser eterno, porque vai favorecer os deuses que eu valorizo. E aqueles deuses que são contra isso vão ser derrotados dessa maneira. Porque ninguém vai adorar os outros. Não é que 3 ficaram em pé? Gente, tinha milhares, era um campo. Era uma planície, milhares se curvaram, se ajoelharam e 3 ficaram em pé. E o que aconteceu? Os 3 venceram. Às vezes não, geralmente quando a gente está com a maioria está errada. Em termos de adoração, sempre foi assim, cuidado, né? E eles enfrentaram o rei. E olha o que aconteceu, olha só, vou chamar a atenção um ponto. Os soldados que jogaram os 3 rapazes para dentro da fornalha, provavelmente eram 2, um de cada lado, jogando. O calor era tão forte que se tornou insuportável. E eles morreram ali por causa do calor e os 3 caíram amarrados dentro da fornalha. E as cordas com que estavam amarrados não eram algemas, naquela época não existia. Queimaram e eles nem sentiram nada. Estava tão agradável que começaram a passear lá dentro da fornalha. Era grande. Não é? Imagina o calorão, era grande, dava para caminhar para lá e para cá. E o próprio Senhor Jesus Cristo veio ali caminhar com eles. Estavam conversando uns com os outros. E caminhando, mas o que é isso? Gente, prestaram atenção no que eu disse? Os soldados morreram. E aqueles que não adoraram ficaram vivos. Qual é a mensagem que eu estava dando ao rei? Os teus deuses não são nada. A minha profecia é que vai se cumprir. Cuidado com o que tu está querendo impor aqui, né? E o rei entendeu a mensagem. E disse depois que o Deus deles é superior. E que essa profecia vai se cumprir. E ai de quem desrespeitar esse Deus, né? Foi assim, né? Bom. Então aqui vamos para quarta-feira. Nabucodonosor
admitiu que o Deus dos três rapazes era superior, mas ainda não se converteu. Essa foi a segunda grande chance que ele teve. A primeira foi o sonho dele, a segunda foi a estátua que ele construiu, né? E ele não se converteu, ele admitiu, mas continuou adorando os seus deuses falsos, né? Continuou sendo orgulhoso, achando que ele que é o grande imperador, achando ainda que ele seria eterno, achando que ele era superior ao Deus deles. Muito embora tenha sido derrotado uma vez feio, né? E na primeira vez não foi derrotado, mas foi auxiliado de uma maneira realmente convincente. Porém, ele não se convenceu, né? O faraó foi pior que ele. O faraó enfrentou 10 pragas, né? E depois da 10ª praga, sabe o que ele fez? Alugou um exército, outras nações, etc. e tal. Os soldados dele não tinha mais muitos, porque morreram uma grande parte naquela chuva de pedras com fogo, e outras com úlceras, etc. E foi atrás e entrou pelo Mar Vermelho atrás deles. Que loucura, não é? Esse faraó não tinha mesmo jeito. Mas Nabucodonosor teve, não é? Então, o orgulho de Nabucodonosor foi tanto que, mais do que no caso de Moisés, Nabucodonosor teve que pastar por 7 anos. Moisés teve que ficar 40 anos, mas não pastando. Ele ficou cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas. Isso é bem mais digno do que ficar pastando, né? Exatamente, eu estou aqui em cima de um gramado, mas eu não vou ilustrar isso. Todo mundo sabe como é que alguém deve pastar, né? Moisés aprendeu no deserto, trabalhando com ovelhas mansas, etc. E Moisés se tornou manso, como ovelha, né? Aprendeu a ser manso, 40 anos. Nabucodonosor teve que ficar pastando, humilhado. E aí, o que normalmente teria acontecido durante 7 anos? Obviamente teria se instalado um outro rei, teriam assumido o trono, alguém outro. Não, Deus preservou o trono para ele. E devolveu para ele não só o trono, como os mesmos ministros, os mesmos auxiliares, todos eles o receberam com honras de rei, depois que ele estava pastando. O que isso significa? Que mensagem tem aí? Eu, o Senhor Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas, te tirei o trono e agora te devolvi o trono. Eu que sou o dono dos tronos, né? Então, Nabucodonosor ali reconheceu. E eu creio que ali ele também se converteu. Bom, mas por que isso tudo? Por causa do quê? Da fidelidade de Daniel, da fidelidade dos 4 rapazes, que deixaram de ser rapazes uma hora dessa, foram também envelhecendo, né? E esse Daniel, os 4 devem ter morrido antes, porque não se ouve mais falar deles, mas esse Daniel foi tão fiel a Deus, que quando passou da cabeça de ouro para o peito e braço de prata, outro império, esse outro império já conhecia Daniel, já conhecia os líderes lá, etc., mandou matar todos, desde o rei Belsazar a todos os seus auxiliares, porque não, esse é o normal, não se deixa nenhuma raiz para criar uma revolução, uma traição, qualquer coisa assim. Mas Daniel não mandou matar, pelo contrário, contratou Daniel para que ele prestasse os seus serviços ao próximo império. Gente, isso nunca aconteceu antes na história e também nunca aconteceu depois na história, eu pelo menos não tenho informação sobre isso. Ele era tão fiel que era confiável a qualquer um, não é? Menos os que queriam, os que tinham inveja dele. Mas, olha só, que coisa impressionante. Se os seus companheiros lá no tempo de Dario, do rei Dario, tiverem inveja dele, Dario teve, ao contrário, teve confiança nele, não é? Que Dario elegeu as 120 sátrapas para governar as províncias, etc., né? E Daniel era muito competente, apesar de já ser bem idoso, era muito competente e os conselhos de Daniel eram
de alto nível, nunca se enganava e nunca errava. Pensa um pouco isso, né? Daí, em cima desses 120 sátrapas, tinha 3 presidentes, e Daniel era um dos 3 presidentes. E Daniel era tão eficaz, eficiente fazer as coisas bem feitas, eficaz é obter bons resultados com o que faz, que o rei estava planejando colocar Daniel sobre todos. Mas, não, esse homem aí realmente é muito mais do que eu ouvi falar, né? Senão já tinha feito logo direto, soubesse da eficiência dele. E os outros ficaram com inveja e trabalharam, não, nós vamos prestar atenção onde ele comete algum erro, alguma coisa assim, vamos levar lá para o rei, vamos denunciar ele. E que erro, onde erro? Assim tentaram fazer com Jesus, né? Vamos pegar um erro aqui, não acharam erro, tinham prendido Jesus e daí começaram a procurar erro. Mas como? Como é que prende alguém sem conhecer os erros, as razões? E não acharam erro nenhum em Daniel. Daí pensaram, ah, mas dá para criar algo que isso funciona. Ele é o único que adora diferente de todos os outros aqui. E queriam pegar ele nessa adoração. Aí criaram aquela lei lá que quem adorasse em 30 dias, durante 30 dias tinha que adorar só o rei. E o rei falou, legal, gostei. Sim, isso é bom, né? Tenho mais poder, né, etc. Esqueceu de Daniel. E ficou tão revoltado quando ele percebeu que isso era uma traição, mas não tinha o que fazer. Enfim, largaram Daniel para dentro da cova dos leões. No outro dia de manhã, bem cedo, o rei não dormiu, bem cedo ele foi lá. Daniel, por acaso teu Deus que tu adoras te livrou da boca dos leões? Eu estou aqui, seu rei, eu não fiz nada. Estou aqui, por isso, eu não fiz nada, por isso que estou aqui. O anjo do meu Deus veio aqui e fechou a boca dos leões. Pode me tirar daqui já. E o rei ficou tão feliz. Eu prefiro como Daniel, do que 120 e mais os outros 2, os 122 aí. Vamos jogar tudo para dentro da cova. Aliás, e os familiares também. Para que não haja nenhuma possibilidade de alguma revolta. Vamos matar até os parentes, né? Os familiares pelo menos, né? Pois bem, Daniel foi o grande vencedor. Por quê? Era fiel a Deus. Você sendo fiel a Deus, você faz tudo certo. Porque você tem Deus ao teu lado para fazer as coisas. Essa é a grande questão. Santíssimo e poderoso Deus. Que nós sejamos como Daniel, como aquele hino, faze como Daniel. Que seja cada um de nós assim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.